A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir da parte de Deus algo da sua palavra. Quero agradecer aos irmãos pelas vossas orações, com meu respeito. E dizer que estamos aqui até o dia que o Senhor quiser, na dependência dele em tudo. Sou dependente de Deus a cada instante, a cada minuto. E Deus tem me concedido graça e um privilégio. Privilégio ministrar a sua palavra com o objetivo de engrandecer o seu nome, se bem que o nome dele já é grande, mas o objetivo da palavra, irmãos, é alcançar as pessoas necessitadas no momento que precisam de ouvir uma palavra de Deus. E aqui nós vamos meditar um pouco em Hebreus capítulo 11, versículo 5 até o 13. É o versículo da fé, pela fé. Então não é por obra, não é por mérito, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou rico, não é porque eu toco, que eu canto, que eu prego. É pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que ia agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele não tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, Enoque era um homem que teve um encontro com Deus. Eu não sei explicar como foi, mas para obedecer a Deus tem que conhecer. Se não conhecer, você não obedece. E foi pela fé que ele foi trasladado. Por que, irmão, que Enoque foi trasladado? Porque em meio a uma geração pecadora, uma geração corrupta, ele era temente a Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que o temor? Temor é honrar aquele que merece. Quem teme, teme na presença e na ausência. E Enoque não tinha uma igreja para se congregar, não andava nas igrejas pregando nem ouvindo pregação. Enoque, ele sabia que havia um Deus e que esse Deus que ele conhecia sabia de todas as suas obras, de tudo que ele fazia. Então Enoque tinha um compromisso com a alma dele de andar na presença de Deus.
Olha, irmão, você alcançar testemunho que agradou a Deus. É um privilégio, mas é uma dedicação. Ninguém alcança, agrada a Deus vivendo de qualquer jeito, não. Mas ele não fazia isso para aparecer, para demonstrar que era um servo de Deus, que era isso ou aquilo. Não, ele tinha um compromisso com a alma dele. Se todo crente tivesse compromisso com a sua alma, porque é ela que vai prestar conta com Deus. Muitos paravam de viver uma vida desregrada. Enoque alcançou o testemunho que agradara a Deus. Certamente ele media as suas palavras e as suas atitudes, e por isso ele foi trasladado. Crente que não busca como agradar a Deus não vai ser trasladado, vai ficar. E não são poucos, não são muitos. São muitos que vão ficar. E pela fé, Noé foi avisado. Noé, Deus falando com Noé, olha, irmão, Jesus, ele não disse, olha, eu vou, mas eu voltarei. Mas ele não marcou nem dia nem hora. Também com Noé, ele não disse o dia não, Noé, prepara uma arca, que eu vou mandar muita água, vai morrer todo mundo afogado. Prepara a arca, e quem entrar nessa arca será salvo. Ele não mandou Noé sair puxando as pessoas, não. Ele orientou, instruiu Noé a anunciar o dilúvio. Jesus disse, eu vou voltar. E tem muita gente brincando. E tem muita gente... Irmão, os evangélicos perderam o temor a Deus. Perderam o temor. Estão brincando com a palavra, estão pregando o que querem, profetizando o que querem. Mas Jesus vai voltar. Vai voltar e vai pegar muita gente de calça curta. Pecado não é pecado mais. Hoje em dia existe igreja para todos os gostos. Você não procura uma razão, você procura um evangelho que se adeque a você, se enquadre com o que você quer, com a vida que você quer viver, uma vida assim sem responsabilidade. Não, Jesus quer. Eu já aceitei a Jesus, está tudo bom, eu posso ver do jeito que eu quiser. Meu nome já está escrito. Será que está? Então, Noé foi divinamente avisado por Deus. E Deus não faz nada sem avisar, irmão. Ele disse que aquele dia vai ser dia horrível para aqueles que não se prepararam. Nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Vem coisas ruins por aí. Ninguém espera coisa boa, não. Vem coisa ruim. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ó, se alguém me chama para algum lugar e eu já sei o caminho, já sei o caminho, eu vou tranquilo. Mas você é chamado para ir para um lugar que você não sabe onde é. Mas ele obedeceu à voz de Deus. Embora quando foi para ele ser pai, ele não creu, né? Alguns, Abraão, pai da fé, não sei o quê. Mas quando o Senhor apareceu a ele em forma de gente, porque não foi um espírito que falou a Abraão, e disse que ele ia ser pai, ele não creu, irmão. Tem muita gente que, não, Abraão, naquele momento, ele não creu. Por que Abraão não creu? Porque humanamente, Abraão era homem, era ser humano, ele não era um ET, nem um extraterrestre, nem nada disso. Ele era humano, humanamente falando, nem a medicina dava conta disso, não tinha como Sara ser mãe. E aí é onde a gente erra. Se Deus prometeu alguma coisa difícil, existe alguma coisa difícil para ele? Existe para você, para mim. Mas na hora que Deus falou para Abraão que ele ia ser pai, ele não creu, não. Nem ele, nem Sara. Sara até riu. Também não posso condenar Sara, por quê? Porque ela é mulher. Então, humanamente falando, a gente erra porque a gente é humano. Às vezes a promessa é tão maravilhosa que isso aí não tem como não. Mas promessa, são promessas. E milagres não se explicam. No dia que você explicar um milagre,
ele deixa de ser milagre. Milagre é uma coisa inexplicável. No dia que alguém explicar um milagre, ele deixa de ser milagre. E aí já não é milagre. Aí foi um acaso, foi coincidência, foi sorte, que nem os homens dizem, né? Mas Abraão ele foi chamado. Pela fé também habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e tal, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício se construiu a Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude, a virtude de conceder e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Ela, depois, a promessa se cumpriu, mas no momento da promessa ela não creu, ela riu. Depois foi que ela creu mesmo. Ela percebeu que a criança estava se mexendo dentro dela, disse, rapaz, mas esse é o nosso Deus. É Deus de promessa, é Deus de milagre. E o último aqui, irmão, todos estes morreram na fé, abraçaram a fé. Deus tinha prometido e Deus promete, Deus não é o homem não, Deus promete e cumpre. Embora aqui a Bíblia diz que alguns, até hinos dizem que quem tem promessa de Deus não morre jamais, isso é mentira. Deus promete e cumpre, não importa se você vai estar vivo ou não. Então, essa história de que quem tem promessa de Deus não morre, isso é mentira. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Mas nós temos a promessa de ir ao céu, tanto faz vivo ou morto, crendo, permanecendo na fé. A promessa é nossa. Não podemos deixar o inimigo roubar essa nossa fé. Porque se você perdeu tudo na vida, menos a fé, você não perdeu nada. Porque se você tiver tudo na vida, rico, milionário, religioso, mas não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não adianta nada. Porque toda a sua herança, toda a sua riqueza, toda a sua beleza, tudo vai ficar. Quando você morre, já era. Já é passado. E se não tiver com o nome escrito lá no livro da vida, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, olha aí, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, abraçaram. Não importa se eu vou receber vivo ou morto, mas ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Eu vou me agarrar nesta promessa. E qual é a grande promessa que o crente tem? É que Jesus vai voltar e vai levá-lo para estar para sempre com ele nos ares. Todos eles, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraçaram essa promessa gloriosa. Então, irmão, não deixe nada roubar a promessa que Jesus fez. Ao subir, ele diz, varões galileus, está escrito lá, assim como viste subir, ele voltará. Não tem hora, não tem dia marcado, mas um dia toda a raça humana vai se deparar com esse acontecimento que será tremendo. Os céus e a terra se abalarão. Todo olho vai ver através dos noticiários em toda a face da terra que desapareceu um povo lavado, redimido, um povo que não se contaminou, que não sujou suas vestes, que permaneceu firme na palavra. Um povo que não andava buscando bênção, mas um povo que já era abençoado. Um povo que adora com o coração. Um povo que a sua vida é um altar na presença de Deus. Um povo que as suas vestes continuam brancas, porque vestes manchadas não entrarão nas bodas do Cordeiro. Então nós precisamos nos desligar de tudo quanto não presta, porque o dia se aproxima e brevemente estaremos frente a frente com Ele, se não negarmos a nossa fé, se não desfalecermos. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e receba essa palavra da parte de Deus e que a sua fé cresça mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Amém.